Está aparecendo. Eu faço uma introdução aí passo para você. Ok, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde física e mental aí, se cuidando e trabalhando bastante. Hoje a gente retoma aqui os nossos seminários e a gente tem o prazer de ter um egresso da casa, o Dr. Jean. Para quem não conhece, o Jean, ele fez a graduação na Bahia, mas ele fez mestrado e doutorado aqui com a gente na Unesp. Então, e agora ele é professor na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. É um orgulho ter sido estudado aqui com a gente tem orgulho do currículo do Jean, um excelente pesquisador. E então a gente tem o prazer de ter ele aqui apresentando trabalhos recentes que ele vem fazendo aí, envolvendo modelo de pressão de radiação solar e aplicações. Então, Jean, por favor, fique à vontade. E quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar no chat e no final eu leio para o Jean ou eu passo para a pessoa fazer a pergunta, tá bom? Então, fique à vontade, Jean. Certo. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente o convite de participar desse seminário. É um prazer estar falando com vocês novamente, né? O grupo aí de Guaratinguetá, como o professor Otto falou, onde eu fiz o mestrado e o doutorado. Foi um prazer ter estudado nessa instituição, onde eu consegui evoluir, progredir na carreira, né? E conquistar o meu cargo, que era almejado por algum tempo, né? Então, eu também só tenho o que agradecer aos professores da Unesp, em especial do programa de pós-graduação, né? Então, meu muito obrigado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, como foi introduzido o título, do modelo da pressão de radiação solar e aplicações. Eu vou falar um pouquinho aqui do lixo espacial para poder entrar na pressão de radiação solar. Tá? No caso, eu estou trabalhando aqui agora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Feira de Santana, que é o Centro de Energia e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade. Aí, como o foco aqui é outro, em termos de pesquisa, é um campus novo, o pessoal está começando, não tem interação ainda assim direta para trabalhar nessa temática que eu estudo. Aí, uma que se aproximava um pouco, pelo menos, do título do centro, né, que é o termo sustentabilidade, foi eu pensar em trabalhar com lixo espacial, né. Então, aí eu comecei a trabalhar também com lixo espacial, pensando na questão da sustentabilidade do espaço. Aí eu vou linkar um pouquinho hoje isso com a pressão de radiação solar. Eu vou passar aqui rapidamente, o Otto já apresentou, né? No caso, eu fiz a graduação aqui em matemática na Universidade Estadual de Feira de Santana, aí o mestrado aí na FEC com o professor Vilhena como orientador, depois o doutorado, né, e o professor Bertacchini também entrou, né, como orientador, então o professor Vilhena orientador e o Bertacchini como orientador. Aí fiquei entre 2007 e 2011 com estágio período sanduíche na Universidade de Saragoça, né, como o doutor Antônio Elipe. Depois fui para a Unifesp, né, junto com o professor Vilhena, e fiz um pós-doutorado lá também sob supervisão dele e de Bertacchini. Aí fiquei lá um período de 3 anos, foi quando eu passei no concurso aqui na Bahia, aí vim para cá. No centro que eu estou atuando, a UFRB, ela está distribuída em 7 centros e 6 cidades. Eu estou no campus de Feira de Santana, como eu falei. Nesse campus, nós temos os cursos de licenciatura em Educação do Campo, com habilitações em Matemática e Ciências Naturais, licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação no Campo, Tecnologia em Alimentos na Educação do Campo. Esses cursos são voltados para as pessoas do campo mesmo, então tem muita gente que estuda de toda a Bahia, de outras regiões também, que vieram mesmo do campo para fazer esses cursos. Eu estou atuando no curso Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, que tem como terminalidades, depois dos 3 anos, as seguintes engenharias: de energias, materiais, produção e tecnologia assistiva e acessibilidade, em que este último é o primeiro curso da Bahia, é o primeiro curso do Brasil nessa modalidade, em termos de graduação. Atualmente estou participando de alguns grupos de pesquisa. Eu
Aqui na UFRB eu criei um grupo, né, Matemática Aplicada à Engenharia, eu deixei um título assim mais aberto, né, para poder brincar com a engenharia. Participo do grupo de pesquisa em Dinâmica Orbital e Planetologia da Unesp, né, da FEG, do grupo Trajetórias Espaciais do INPE, e junto com o Jarbas, ele estava no IFBA, como eu falei agora há pouco para Rafael, né, inovação tecnológica e sustentabilidade. Porém, Jarbas não está mais nesse campus do IFBA e Camaçari, né? Ele está agora no interior de Sergipe, no campus de Largato. Atualmente, eu estou como gestor de pesquisa da UFRB, do campus do CETENS, né, de Feira de Santana. Devido à questão da pandemia, a gente trabalhando em casa, os professores estudando, todo mundo em casa, então a demanda nesse setor aumentou e muito, 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 né? A gente está aí trabalhando bastante. Eu ajudei a criar um curso de especialização, é o curso de especialização interdisciplinar em ambiente, tecnologia e sustentabilidade. Né? Fui o primeiro coordenador dessa turma, já encerrou a primeira turma, estamos na segunda. Criei uma disciplina também puxando para, né, a minha temática, para não fugir para uma outra área, eu criei uma disciplina chamada Ambiente Espacial e Tecnologia. É uma carga horária pequena, 34 horas, né, para poder falar um pouco do ambiente espacial, e aí inclui o lixo espacial, né? E aí eu consegui linkar com o termo sustentabilidade e ambiente, né? Apesar de ser um ambiente no espaço. Também estou como professor colaborador do mestrado profissional em astronomia da UERJ, que é um mestrado mais voltado para o ensino, né? Interesse teórico, né, trabalhar com mecânica celeste, dinâmica de satélites artificiais, sistemas planetários, agora, há pouco tempo, detritos espaciais, dinâmica de exoplanetas, vela solar e, por fim, ressonância. Falar em ressonância, o professor Tadashi, ele disse que iria entrar para assistir o seminário, acho que ele não apareceu ainda. Então, só para introduzir, detritos espaciais, o conceito que a gente está usando atualmente, e um trabalho que me levou a pensar agora nessa questão da pressão de radiação solar. Então, detritos espaciais são todos objetos artificiais, incluindo fragmentos e seus elementos, na órbita terrestre ou reentrando na atmosfera, que não são funcionais. Definição da ES 2019. Então, na literatura a gente tem alguns outros conceitos, né, detritos espaciais, a gente está usando isso daqui agora. Quando eu falo a gente, no caso aqui, sou eu e os alunos de iniciação científica. Esse artigo de Casanova et al. Foi um artigo que eu achei assim, interessante, o tratamento que ele fez para escrever a pressão de radiação solar. Então, esse trabalho que me instigou a desenvolver uma equação da pressão de radiação solar e trabalhar nessa temática também do lixo espacial. Eu vou falar dele, eu vou voltar para esse trabalho, fazer umas comparações nas aplicações, né, mais na frente. Então, vamos começar assim, na questão entrar o termo sustentabilidade, aí vem a pergunta, né? Podemos ser sustentáveis no espaço? Em um relatório da ESA, tinha uma apresentação, né, uma previsão da questão do lixo espacial em 2209, como é que a coisa vai estar se nada for feito, né, que seria essa que aparece agora, essa ilustração, ou se a gente usar a gente fazer aqui um processo de mitigação para a gente retirar parte desses objetos da órbita da Terra, a gente fica com a curva dessa aqui suave, né? Como aparece agora, uma curva suave, no lugar da curva praticamente aqui exponencial, né? Uma exponencial, um crescimento muito acelerado desses detritos espaciais. Então, a nossa ideia, né, o objetivo do trabalho que eu venho desenvolvendo é usar a vela solar para amplificar o crescimento da excentricidade e inclinação dos detritos numa órbita geoestacionária. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Descrever aqui um modelo de pressão de radiação solar para fazer aplicações para detritos numa órbita geoestacionária, uma órbita de alta altitude, onde os objetos permanecem lá por centenas de anos. Eles têm uma variação na excentricidade muito pouca, né, muito pequena, ou seja, eles são muito pouco perturbados.
Então, a gente vai, na verdade, a gente vai perturbar esse sistema. Então, a gente vai usar a questão da vela solar. Acredito que todos devem conhecer, ou boa parte de vocês, ou todos, né, devem conhecer esse conceito da vela solar. Mas, basicamente, os fótons, a radiação, né, do Sol incidindo na vela, que é essa figura aqui da direita, onde nós temos aqui um filme fino, o veículo espacial está aqui no centro, né? Existem alguns tipos de vela, a gente tem aqui a quadrada, mas a clássica, digamos assim. Então, essa energia que vem do Sol é refletida, que bate na vela e é refletida, né? Isso faz com que a nave se movimente. Então, no caso da vela solar, que entra a questão da sustentabilidade, né? Porque vai usar a energia do Sol como fonte propulsora, uma energia limpa e abundante. Então, foi mais ou menos assim que eu consegui interagir um pouco, né, com a temática do centro, sem ter que fugir da minha linha de pesquisa. A ideia foi essa. Mais uma ilustração da vela, né? Então, o que a gente quer é tirar proveito da energia, da pressão de radiação solar, né, energia que vem do Sol, e dessa forma a vela experimenta uma pequena aceleração, porém é ilimitada e contínua, né? Então a aceleração ela não é muito atenuada, mas ela é contínua. Então isso é bom, né? E no caso ilimitada. Ok, então para falar da pressão de radiação solar, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a 2 trabalhos que eu participei como junto com alguns pesquisadores, a Eva Tresaco, o Antônio Elipe, e eu no artigo 2016, e no artigo 2018, os 3 que eu acabei de falar, e mais Vilhena e Bertacchini. A gente publicou 2 artigos, trabalhando com a vela solar, só com a vela solar em torno do planeta Mercúrio. Tá? Então, a gente definiu lá nesse artigo essa equação da aceleração devido à pressão de radiação solar, dessa forma, em que o A grande é a área e o M pequeno é a massa, né? Então, a gente tem essa relação, vai ser bastante importante. Área-massa. O P, que é o fluxo solar dividido pela velocidade da luz, né? Em que nós temos esse valor calculado para o caso aqui na Terra, tá? Porém, como a gente fez o trabalho para Mercúrio, a gente recalculou esse parâmetro, né, escrevendo esse I, o fluxo solar, essa forma que está aqui à direita, onde ρ a distância do Sol, né, a Terra, o Sol a Mercúrio, no caso. Então, a gente teve que calcular esse I para poder, né, aplicar a teoria para o planeta Mercúrio. Mas, no caso da Terra, esse parâmetro a gente já tem tudo calculadozinho no livro, por exemplo, no livro do McInnes, né, 1999. Então, se a gente chama de sigma estrela 2P, veja, dividido por μ do Sol, parâmetro gravitacional do Sol. Então, na verdade, o que a gente vai fazer na equação aqui é multiplicar e dividir por μ do Sol, tá? E aí a gente chama esse parâmetrozinho aqui, sigma estrela. Vamos chamar de sigma o parâmetro m sobre a e escrever beta da forma sigma asterisco sobre sigma. Então, note que sobre m sobre a é o mesmo que a sobre m aqui nesta equação, né? Já que o sigma está no denominador. Então, seria esse parâmetro aqui. Por fim, nós vamos deixar esse parâmetro beta, né? Em função dessa grandeza área-massa. Que isso vai ser importante para determinar o tamanho, né, desses parâmetros da área e da massa da vela solar. Então, a gente vai agora trabalhar com essa equação da aceleração. Eu reescrevi ela em função dos elementos orbitais. Antes disso, né? Aí a gente, no artigo já de 2016, a gente escreveu, então, a aceleração dessa forma aqui. Beta, ao μ que multipliquei aqui, né? Multipliquei e dividi por esse μ, beta μ, e aí você tem as posições, né, do Sol em relação a Mercúrio ou a Terra, no caso, né? Então, note que a gente pode reescrever esta equação da aceleração como
que é um potencial, né, que ela deriva desse potencial aqui. Então, se a gente calcula o gradiente desse potencial, a gente obtém a equação anterior. Então, a gente pode escrever esse potencial, que é o que eu vou trabalhar agora, que a gente vai fazer expansões, né, para escrever em função dos elementos orbitais. Claro que poderia tomar uma outra abordagem, né, usar em coordenadas cartesianas mesmo, problema numérico puro, mas no caso aqui eu vou fazer em função dos elementos orbitais. Poderia também usar um sistema hamiltoniano. Ok, então, com isso daqui a gente vai expandir em polinômio de Legendre, onde a gente já conhece isso relativamente bem, né? Então, reescrevendo aquela equação anterior, eu posso escrever essa equação do potencial devido à pressão de radiação solar, tá? Onde aqui nós temos o termo de ordem 0, ordem 1 e ordem 2. No trabalho da Tresaco et al., 2016 e 2018, a gente tratou o modelo de dupla média para a perturbação do terceiro corpo e a pressão de radiação solar. Quando a gente aplica o método de dupla média nessa equação, esse termo, o primeiro termo, veja que ele é constante, ele não depende do R, né? Então, esse primeiro termo, ele não vai bater nas equações planetárias de Lagrange, por exemplo. O segundo termo tem um R, percebe? Mas, no processo dupla média, esse termo aqui ele foi embora também, né? Ficou constante. Esse termo aqui ficou constante, tá? E, no caso, a gente fica só com o termo da segunda ordem do polinômio de Legendre, tanto para a perturbação do terceiro corpo, quanto para a equação devido à pressão de radiação solar. Então, o termo de primeira ordem, ele, né, foi embora no processo de média. Então, aqui está a equação explícita. Esta equação, ela não aparece em Tresaco de forma explícita em 2016, né? Mas tem um trabalho que eu apresentei, se não me engano, de Incon, eu apresento ela dessa forma que está aqui explícita, né? Então, veja, aqui nós temos a equação de dupla média em órbita, o terceiro corpo em órbita elíptica, o Sol, né, tem órbita elíptica, tá aqui a excentricidade do Sol, e alguns parâmetros do Sol aqui, né, como a longitude ascendente, inclinado. Tá. Então, nesses dois trabalhos, a gente usou essa equação. Veja que aqui está junto, né, terceiro corpo com pressão de radiação solar. É porque todas as duas só tem o segundo termo do polinômio de Legendre. Qual é a diferença? Olha o beta aqui, ó. No caso, a gente teria aqui 1 menos beta. O menos entrou, né? Aqui eu teria 1 menos beta, né? Mas não tem problema. Beta menos 1. Então, o beta multiplicando toda essa equação é a pressão de radiação solar. O que não tem o beta é a perturbação do terceiro corpo. Lembrando que, nesse beta, tem lá a relação área-massa. Aí a gente fez alguns estudos, eu trouxe apenas essas duas figuras, que é o que me chamava mais atenção naquela época, né? Eu ficava intrigado por causa da questão do beta. Nesse caso aqui, ó, o beta, como ele varia muito pouco, né? De 0 para 0,8. Então, o beta, em geral, é uma grandeza que fica entre 0 e 1, ele é adimensional, tá? Então, eu ficava com essa inquietação, né? Por que essa diferença tão pequena, quando o beta sai de 0, foi para 0,8? 0 significa que não tem pressão de radiação solar, né? 0,8, aí você já tem uma efeito de pressão grande, né? 0,8 está se aproximando do 1. Então, daí eu fui estudar um pouquinho, ler alguns artigos, e aí cai naquele artigo do Casanova et al. 2015, que eu comentei lá no início. Naquele artigo, os autores fazem uma abordagem em que eles usam o método da média simples. Aí ele escreve a equação, só que o Sol em órbita circular, né? Terra em torno do Sol em órbita circular. Também vou mostrar essa equação desse artigo mais na frente. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, então, vou aplicar, então, o método da média simples,
E, fazendo isso, eu tenho agora o termo de primeira ordem, tá, do polinômio Legendre, e tenho o termo de segunda ordem. Tá? Esse que está aparecendo aqui é o termo de primeira ordem. Novamente, o Sol em órbita elíptica e inclinada, tá? Que aparece a excentricidade do Sol, o beta, né, devido à pressão de radiação. Veja que aqui eu só estou mostrando a pressão de radiação solar, né? Eu não estou colocando o terceiro corpo junto, não. Então, a equação tem mais um pouquinho aqui. Esta equação, ela também vai ser importante para a gente estudar o efeito de ressonância, já que aqui nós temos esses elementos do Sol aqui, né, anomalia média, argumento do pericentro e da vela solar. Então, aqui, com essa equação, a gente pode analisar diversos tipos de ressonância, por exemplo, a ressonância de evecção, entre outras. Então, é o que eu pretendo também fazer, né, com esta equação. Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Então, quando a gente foi comparar o termo de primeira ordem e o termo de segunda ordem, nós vimos que o termo de primeira ordem ele é dominante na dinâmica, ele domina completamente, é muito mais forte do que o termo de segunda ordem. Tanto é que dá até para desprezar que a dinâmica não vai mudar muito, a gente incluindo o termo de segunda ordem. Então, aquela questão do beta não estar fazendo um efeito forte naquela figura que eu mostrei agora há pouco, foi exatamente isso, né? Porque o dominante, na verdade, é o termo de primeira ordem, não o termo de segunda ordem. Ok. Agora, nesta equação, se a gente faz a excentricidade do Sol igual a zero, a gente obtém essa equação aqui que está aparecendo com o número 23. Eu copiei lá de um artigo que eu estou escrevendo. Tá? E a gente pode comparar com um trabalho recente do Collias e Colombo de 2019. Por esse motivo, eu também escrevi usando aqui lambda do Sol, que é essa equação aqui, né? Essa soma dos ângulos, argumento pericentro, longitude nó descendente e anomalia média do Sol. Os cossenos todos separados, eu escrevi dessa maneira para poder comparar. Então, comparando essas duas equações, termo a termo, a gente vai perceber que a única diferença está exatamente na forma que a gente descreveu a equação, que é usando esse beta. Então, onde aparecem esses termos aqui, movimento médio, beta, semi-eixo maior, é a diferença. No caso aqui, na equação do Collias e Colombo, 2019, aparece aqui, ó, a pressão, o P, né, do fluxo solar, pressão de radiação solar, que é a fixa, digamos assim, né, e o coeficiente de reflexão do corpo. Geralmente se faz na literatura, esse fator aqui, né. Então, a única diferença dessas duas equações são esses dois elementos. Esse trabalho de 2019, ele tem bastante efeitos na dinâmica, ele considera a precessão da Terra, considera J2 ao quadrado, outras perturbações, além do que a gente vai comentar aqui. Perfeito. Então, nós vamos considerar agora apenas o J2 da Terra, a perturbação da Lua e do Sol, ambos em órbita elíptica e inclinada, mas o efeito de pressão de radiação. Basta pegar o termo de primeira ordem, como eu falei, o de segunda ordem não vai mudar a dinâmica, a característica da órbita, da dinâmica. Com esse potencial, nós podemos substituir, por exemplo, nas equações planetárias de Lagrange, onde a gente integra isso numericamente, já que essas equações são bastante complexas, não lineares, a gente integra numericamente usando o mesmo. Tá? Então, a gente agora vai fazer uma comparação, novamente com o artigo do Collias e Colombo, 2019, só que agora, uma aplicação, a gente vai pegar um dado que ele tentar reproduzir a figura e comentar alguns detalhes. Lembrando aqui, né, que a ideia é usar a vela solar para excitar o crescimento da excentricidade dos detritos numa órbita geoestacionária.
e mais. Não só a excentricidade, mas também a inclinação. Então, vamos lá. Então, do artigo 2019, nós temos essa figura, não coloquei as condições iniciais aqui, né? Mas é um detrito numa órbita geoestacionária, semi-eixo maior de 42.000 e fração. Então, ele faz aqui uma comparação, né, com o modelo média simples em órbita circular, tá? E descreve aqui esse comportamento e com um problema completo também, tá? No nosso caso aqui, usando um potencial um pouco mais simplificado do que o dos autores, nós encontramos esse resultado aqui da direita, né, que fica mais ou menos próxima que essa daqui, né, uma pequena diferença aqui nessa trajetória, tá? Mas, como eu falei, eles incluem precessão, outros harmônicos, algumas perturbações a mais. Outro detalhe também que eu não comentei, que a gente não está levando em conta a sombra da Terra. Por hora, estamos trabalhando com satélite órbita geoestacionária e forçar a saída dele daquela região. Esse gráfico aqui da inclinação em função do tempo, né, a gente também reproduz aqui basicamente. Veja, a gente tem uma ligeira diferença no pico aqui, né, no ponto de máximo dessa curva aqui, tem uma pequena diferença com o nosso, né, mas uma característica bem próxima do comportamento da órbita também, né. Esse caso aqui é para um tipo de um veículo espacial normal, né, tá 0,012 metros quadrados por quilograma, ou seja, aqui não tem vela solar, né, é um objeto aqui normal. Por isso, voltando na figura anterior, por isso a excentricidade aqui está bem comportada, percebe? Então, esse objeto, numa órbita geoestacionária, ele fica lá por centenas de anos. E como a gente precisa remover esses objetos para liberar essa região do espaço, a gente precisa fazer algo, né? Eles não estão mais em utilização, viram detrito, né? Ok. Então, se agora a gente adicionar a vela solar, ou seja, aquele beta, né? Vou modificar aquele beta de forma que eu tenha agora, por exemplo, área sobre massa igual a 20. Essa razão, né? Área massa deu 20. Você colocou um filme fino, né? E aí você faz com que a excentricidade seja excitada. Ela vai crescer, né? Bastante, muito rápido. Em menos de um ano aí, a gente já chega a um máximo de quase 0,7. Tá? Então, a gente pode... A ideia é acoplar, né, uma vela solar ao detrito que já está na região geoestacionária, para que a pressão de radiação solar faça esse satélite, esse detrito, né, alterar seus elementos orbitais via excentricidade, para que ele se aproxime da atmosfera da Terra para ser incinerado. Uma outra opção também é jogar ele no sentido contrário, né, colocar numa órbita cemitério. Então, a gente está usando aqui esse link, esse site, stuff.space, para pegar dados de detritos reais. A gente pode ir lá, pega os dados desses detritos, né, para fazer simulações, para verificar o valor de área-massa em que eu posso alterar a órbita desse detrito, né, de forma que a gente possa contribuir com essa limpeza lá dessa região geoestacionária. Então, vamos supor esse objeto aqui, com essa numeração, é 06321D, é um detrito, mas você tem vários tipos de objeto lá que você pode simular, né? Basta escolher. Nesse daqui, nós temos um com semi-eixo maior de 41.400 quilômetros, excentricidade 0,035 e inclinação 7 graus. Esses objetos na órbita geoestacionária, geralmente eles estão com excentricidade bem pequenas e inclinações também. Então, na figura da esquerda, eu tenho aqui a excentricidade em função do tempo, período de 10 anos,
tá? E em que aqui na legenda nós temos a relação da área massa, tá? Que são essas curvas que estão com a cor correspondente. Tentando aqui a área massa 1, veja que o 0,012, que é de um veículo usual, um satélite usual, né? Ele fica aqui praticamente constante em relação aos outros, né? E quando a gente vai aumentando essa relação da área massa, tá? A pressão de radiação solar em especial vai fazendo com que essa excentricidade comece a crescer, né? Ela vai crescendo, e veja que isso acontece muito rápido. Então, a gente tem aqui menos de um ano, a gente chega aqui um pico, por exemplo, para A sobre M40. Aqui, nesse caso, eu vou mostrar no próximo slide que essas duas órbitas, 30 e 40, já entraram na no planeta Terra, digamos assim, tá? Na direita, nós temos aqui a inclinação versus o tempo. A inclinação, esses valores que eu estou simulando, foi baseado também em trabalho da literatura, né? Geralmente, a inclinação, a gente precisa de um tempo maior nas simulações, para verificar esse comportamento, tá? Do que da excentricidade. Então, aqui 10 anos, um pouco menos de 5 anos, talvez, né? Você já tem um pico aqui de inclinação. Então, aumentando também esse parâmetro área-massa, eu posso também modificar a inclinação daquele objeto. Acredito que também seja importante para evitar colisões, essas manobras para mudar o valor da inclinação, né? Neste gráfico, nós temos aqui a posição do pericentro em função do tempo. A superfície da Terra está nessa linha horizontal, marrom, né? E conforme a gente aumenta a área máxima, claro, como a gente tinha comentado, a posição do pericentro, né? O corpo vai se aproximando da superfície da Terra. No caso aqui, 30 e 40 já passaram, né, da superfície da Terra. Então, aqui em torno de 25, a gente já chega na região da atmosfera da Terra. Não necessariamente o objeto ele tem que atingir a Terra, né, mas entrar na atmosfera da Terra para ser incinerado. Não comentei anteriormente, mas a ideia também, isso, claro, isso já está discutido na literatura, né, mas a ideia é que os novos satélites sejam lançados com a vela solar já acoplada, né? No final da vida útil, abre essa vela para retirar o objeto daquela região. Fiz esse mapa aqui variando a excentricidade, variando o beta, que é o parâmetro onde tem a área massa, né? Então, variando o beta de 0 até 0,07. O caso aqui, o tempo de um ano, nós vimos, né? Que um ano já alcança lá o pico da excentricidade. E aqui, na escala de cores, eu plotei o valor máximo da excentricidade. Então, fica claro que para beta, em torno aqui de 0,04, a partir daqui, a excentricidade já chegou a um máximo e o detrito já, não vou falar colidiu, né, porque eu coloquei aqui o raio da Terra mais 120 quilômetros. Então, no caso aqui, eu posso dizer que o objeto já reentrou na atmosfera da Terra. E aí, o arrasto fazer o serviço, o restante do serviço, né? Mas, então, com um beta desse aqui, vai dar em torno de quase 30 metro quadrado por quilograma. Então, veja que, nesse caso aqui, ó, menos 0,2 anos, com beta 0,07, a gente já tem, já chegou, né, o A de reentrada. Porém, claro, aumentando o beta, aumenta a relação área-massa. Tá? Então, de qualquer forma, na literatura, a gente já tem algo aí factível, em torno de 30, 40, até 50 metros quadrados por quilograma. Lembrando que o 0,4 tem um 30, então a gente ainda pode ir um pouco mais, né? No caso aqui agora, a inclinação, né, máxima, o valor que a inclinação vai alcançar conforme a gente vai aumentando o valor do beta. Também eu fiz apenas com um tempo de um ano,
mas para a inclinação teria sido melhor feito com um tempo maior. Tá? Então, veja que, no caso da inclinação, é um pouco similar ao da excentricidade, mas não igual. A excentricidade sempre vai ser proporcional. Aumentou a área-massa, aumenta o comportamento na variação da excentricidade. Já a inclinação, aqui, por exemplo, a gente pode aumentar o beta até 0,7, e com esse tempo aqui, a inclinação ainda está um valor pequeno, né? Começou aqui com 7 graus. Está no azul. Tá? Então, não é necessariamente proporcional na excentricidade. Ou seja, aqui eu posso ter uma inclinação, por exemplo, usando uma área-massa de 20, eu posso ter uma variação da inclinação maior do que uma área-massa 30. Então, em alguns casos, acontece coisas desse tipo. Essa figura aqui eu fiz, mas ainda não consigo tirar muita informação dela aqui. Eu coloquei o valor da inclinação máxima que ele obtém, né? Conforme vai sendo perturbado, o beta, e o valor também que a excentricidade vai alcançando conforme vai aumentando aqui o parâmetro beta, né? Esta curva aqui, que ainda está um pouquinho difícil aqui de... Não parei ainda para analisar essa figura com mais detalhe. Mas ela representa mais ou menos isso. E como a gente pode ver, né? O beta aqui é 0,04. Você já chega aqui o valor máximo da excentricidade, né? Essa região mais escura, essa cor mais escura. Tá? Eu estou tentando fazer alguns mapas para ver quais são os melhores parâmetros para avaliar, tá? Ainda estou com um pouco ainda de dúvida, assim, qual vai ser o melhor parâmetro para eu fazer isso, né? Se tiver sugestões, serão bem-vindas. Neste caso aqui, eu considerei um objeto com área-massa com 5, uma vela solar desse tipo, e a direita com 30. Veja que na figura da esquerda, a escala de cores só vai até um pouco mais de 0,1, né? Ou seja, esse valor ele não está excitando muito a excentricidade. Aqui no vertical tem o argumento do pericentro, do detrito, da vela, né, com detrito, e o tempo, em anos. A região mais escura é o valor de G, que fez com que a excentricidade aumentasse. Tá? Então, está nessa região entre 100 e 250 graus, porque a gente teve maior, em especial 250 graus, onde a excentricidade aumentou um pouco mais, né? Já no caso 30, esse valor da área-massa igual a 30, a gente já tem aqui a região entre quase 370, mais ou menos, a região mais escura, em especial entre 150 e 100, onde você tem o máximo valor da excentricidade, né? Chega aqui um pouco mais de 0,5. Tá? Então, com isso, acredito que aqui dá para a gente também identificar o valor que poderia colocar esse ângulo, por exemplo, colocar o argumento, deslocar o argumento pericentro para em torno aí de 130, alguma coisa assim, né, para ele ter uma maior variação também da excentricidade. Poderia ter essa questão do argumento pericentro. Naquele endereço que eu mostrei anteriormente, lá não tem esses dados. Da longitudinal ascendente do argumento pericentro. Só fazendo uma observação, no caso, o potencial do terceiro corpo que a gente está usando aqui em órbita elíptica inclinada, no modelo de média simples, estou fazendo um artigo mais Daniela Mourão e o professor Tadashi, sobre ressonância, bem, e lá a gente tem testado muito essa equação de modelo de média simples com numérico completo. A Daniela está integrando no Mercury, então a gente já fez bastante simulações, já comparamos bastante mesmo, e o modelo está sendo muito bom, ele está representando muito bem o comportamento que é plotado no problema completo. A gente já testou bastante.
O da pressão de radiação solar a gente não testou porque não faz parte desse trabalho. Só, no caso, só o terceiro corpo, média simples e achatamento. Não tem vela solar, não tem pressão de radiação solar. Mas o modelo é basicamente o mesmo, né? O que muda é que o da pressão é no termo de primeira ordem, tem aquele beta. Né? Ok, então vamos voltar agora um pouquinho no artigo do Casanova, 2015, que foi um artigo que me abriu os olhos, essa questão da média simples para a pressão de radiação solar. Lembrando, no caso dele, o Sol está em órbita circular. No caso de um detrito em torno da Terra, a Terra em torno do Sol, tudo bem, né? A intensidade é pequena. Mas quando a gente for aplicar, por exemplo, para Mercúrio, tem uma intensidade mais alta, aí é importante que o terceiro corpo esteja em órbita elíptica, né? Então, no caso, é mais geral. Nesse artigo, os autores não trazem a equação da pressão de radiação solar explícita, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá, com as indicações que ele dava, peguei as equações que ele traz no artigo e desenvolvi e cheguei nessa equação da pressão de radiação solar, tá? E aí, a gente vai também comparar algumas figuras do trabalho deles, dos autores, isso no que eu chamo aqui de aplicação 3, né? Ok. Novamente, é um objeto na região geoestacionária. Mais uma vez, eu não trouxe aqui as condições iniciais, né? Está na região geoestacionária, 42 mil, excentricidade quase zero, inclinação quase zero. Então, a figura de cima é dos autores, do Casanova et al., né, 2015. Veja que a relação área-massa igual a 1 e área-massa igual a 20. 20 está em preto e 1 está em verde. Então, claro, aumenta a área-massa, você aumenta o valor da excentricidade. Tá? Então, usando essa equação que eu acabei de mostrar para vocês, que eu desenvolvi partindo das equações do artigo, já que não estava lá de forma explícita, a gente basicamente reproduz aqui também, né, o resultado. Você vê que tem uma pequena diferença aqui no pico, né? Tem uma pequena diferença aqui no pico da excentricidade, mas ficou aí próximo, né? A mesma coisa para a inclinação, né? A gente faz essa mesma figura. Veja que o período aqui está basicamente o mesmo. Tá? Então, com essa equação, né, a gente reproduz esse resultado do Casanova. E, por fim, a gente coloca aqui agora a pressão de radiação nesse modelo que eu acabei de apresentar. E aí, a gente verifica que a gente consegue, então, excitar, com esse modelo, a gente consegue excitar a excentricidade, por exemplo, até esse mesmo valor apresentado por Casanova et al. 2015, só que com parâmetro área-massa agora menor, né? Então, aqui eu fui procurando um valor que chegasse a mais ou menos aqui o mesmo comportamento dessa órbita e encontrei esse 11,76. Né? Então, veja que com isso a gente consegue fazer essa exclusão da excentricidade com menor custo no caso na relação da área-massa, né? A gente consegue economizar um pouco e obter o mesmo resultado, né? Com o valor de área-massa menor. Primeiro, eu consegui fazer alguns trabalhos usando essa equação aqui. Aí fiz alguns trabalhos com aluno de iniciação científica, a gente chegou a gerar um TCC, ele ainda não está na rede, tá? Aqui o nome do aluno, é Jacques dos Santos Lima. Por sinal, ele ia estar na apresentação aqui hoje, mas não sei se, até no início da apresentação não estava, né? Não sei se depois ele chegou a entrar. Então, ele desenvolveu esse trabalho de conclusão de curso, uso da vela solar e das perturbações orbitais naturais para remoção de detritos espaciais. Esse aluno, ele fez bacharelado aqui 3 anos, e agora ele está fazendo mais 2 anos, né, para formar engenheiro, engenharia de energias. Ele tem bastante interesse em seguir carreira acadêmica, aí já falei para ele da possibilidade de fazer
a seleção em Guaratinguetá, para fazer esse mestrado da Unesp. Temos também aí a questão do INPE e da Unifesp, né? Mas, vamos ver, né? Agora eu atrasar um pouquinho, por causa da pandemia, vai atrapalhar um pouco aqui o andamento do semestre, mas é um aluno provável que vai querer seguir carreira nessa área. Eu vou mostrar aqui algumas referências que eu estou usando aqui para essa primeira parte, mas ainda gostaria de fazer mais uma aplicação. Então, a primeira eu já tinha comentado, né, que é do Casanova. Aí os dois trabalhos da Tresaco et al., esse aqui, no caso, como eu falei, com a Elipe, né, e eu também, foi 2016, 2018 está no próximo slide. E esse do Collias e Colombo, que é bastante atual, né, 2019, e o que eu participei, se não me engano, aqui foi o DINCOM, né, 2016, onde eu apresentei a vez a equação explícita aqui da pressão de radiação solar. Então, da Tresaco 2018, e esse faz parte também do Bertini e Vilhena, né? O livro do Macquines, esse livro do Macquines eu conheci lá na Espanha, na segunda vez que eu fui no período pós-doutorado, fiquei lá um período mais elite, e aí na sala que eu fiquei na estante tinha esse livro do Macquines, e chegando aqui eu comprei, né? E também o trabalho do professor, não só esse, mas tem outros, do professor Tadashi, em que eu usei, por exemplo, para pegar a parte de inclinação, né, do cosseno da inclinação lá para fazer expansões nas equações. Então, eu usei uma equação aqui do professor Tadashi também. Agora, ainda para fazer uma aplicação da pressão de radiação solar, eu vou falar um pouquinho aqui, fazer uma aplicação para analisar a evolução de uma partícula do anel de Haumea. Como muito já sabe, né, que em 2017 foi descoberto o anel em torno do planeta Haumea. Então, também estou fazendo um estudo com um aluno de iniciação científica, né, já que aqui eu não tenho assim, alunos de mestrado mesmo para trabalhar, aí eu tenho os alunos de iniciação científica. Ele fez essa figura, está fora de escala, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente tem lá o anel em torno de Haumea, as suas luas. Por hora, nós estamos só analisando o efeito da pressão de radiação solar em torno das partículas, né? Já vimos na literatura que o terceiro curvo, por exemplo, na maca, que está mais próximo, não vai afetar muito, mas a gente depois pode inserir também, né? Mas, por enquanto, a gente está fazendo um estudo só com a pressão de radiação solar. Só que, para isso, a gente teve que calcular aquele sigma estrela. Por isso que eu trouxe aquela equação lá no início. A gente teve que calcular, já que Haumea está a 43,3 unidades astronômicas de distância do Sol. Então, a gente tem que fazer essa continha para reescrever o valor de sigma estrela para Haumea. Tem um artigo de 18, também bastante interessante, em que os autores, eles trazem algumas partículas, alguns valores de partículas, como aqui, por exemplo, 1 micrômetro, 1,75, 2,5 e 5. Também eles trazem uma fórmula de calcular a massa dessa partícula, seria 4/3 de π de ρ, S ao cubo, onde S é o raio da partícula e ρ é a densidade. Também, para calcular a área, né, como se fosse uma esfera uniforme, 4πr², então veja que é uma coisa um pouco meio que aproximada, a gente faz aqui um estudo prévio, já que a gente não tinha essas informações. A gente calculou, como no slide anterior, né, sigma estrela para Haumea, as densidades, a gente está usando esses valores aqui, 0,92 gramas por centímetro cúbico, ou 9,2, 10⁵ gramas por metro cúbico, né? Daí a gente calculou, então, eu precisava desse parâmetro beta para ver como a pressão de radiação solar ia interagir com essas partículas. Então, o aluno de iniciação científica, Edielcio, fez essas continhas, calcular a massa da partícula e a área.
Primeiro, nós tentamos buscar esses valores na literatura, né? Mas não encontramos. Então, a gente vai calcular o sigma, que é a questão da área massa, né? Então, a gente tem aqui a área... desculpe, aqui não é o sigma estrela, não, aqui é o sigma, tem massa sobre área, tá? Então, a massa... Isso, massa sobre área. Feita a continha, aí joga no beta, que é o sigma estrela, sobre sigma. Aí a gente tem lá o valor do beta. Então, a gente fez isso para essas três partículas, e aí a gente calculou esses valores de beta para poder simular e analisar o comportamento das partículas. Então, a gente fez a mesma coisa aqui, 1,75. Veja que o beta aqui é 0,002. Então, o beta diminuiu um pouquinho conforme aumentou a partícula, né? Continua. Menor ainda, né, para 5. Por fim, nós temos, então, partícula de massa nessa ordem de grandeza, 10 a menos 10, 10 a menos 11, 10 a menos 12, e a área das partículas na ordem de 10 a menos 10 e 10 a menos 11 metro quadrado. E aí os valores de beta ficaram nessa faixa entre 0,005 a 0,003. Com isso, é um estudo bem preliminar, a gente considerando aqui, por enquanto, só o efeito da pressão de radiação solar, falando aqui a excentricidade versus o tempo, a gente nota aqui um crescimento razoável na excentricidade da partícula, né? No caso aqui, para a menor partícula, 1 micrometro, a gente obtém esse resultado, mas é claro que é uma coisa que está bem distante da superfície de Haumea, né? Mas nós vamos ainda melhorar o modelo, incluir outras perturbações, inclusive o achatamento, a não esfericidade de Haumea, para ver como é que fica a dinâmica. Agora, aumentando a partícula, próximo caso, veja que o aumento da excentricidade agora é menor, né? A variação da excentricidade agora ficou menor do que o caso anterior, né? A pressão de radiação solar vai perturbar mais a menor partícula. Para fazer essa parte do estudo, nós estamos usando como referências o artigo do Kovacs, né, e Hegaley, 2018, o artigo do Inter, et al., né, um artigo bastante interessante. Já vi que está na internet vários comentários em agência de fomento falando sobre esse artigo. Então, é um artigo bastante badalado, né? Eu aproveitei esse artigo, já citei ele aqui no artigo que eu também publiquei em 2019, tá? Falando sobre órbitas em torno do planeta não Haumea, mas não falando sobre dinâmica de partículas do anel, né? Isso ainda não, é um estudo mais preliminar. Mas achei bastante interessante o artigo do Inter et al. Também como referência básica que eu também utilizei para estudar essa parte de sistema de Haumea, é do Diogo Sanches, lá do INPE, né, a tese de doutorado. E aí, agora, vou dar continuidade, né, devagarzinho aqui, né, trabalhando com os alunos de iniciação científica, e eu mesmo trabalhando bastante. Conforme vai dando aqui, eu vou trabalhando um pouquinho. Então, era basicamente isso que eu gostaria de apresentar. Então, 5 horas, acho que é mais ou menos isso, né? Muito obrigado pela sua atenção. O microfone está desligado. Obrigado, desculpe. Não. Bastante interessante a apresentação, tem várias aplicações, então só abre um leque de perguntas, aumenta.
bastante coisas curiosas aí para conversar. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem alguma pergunta aqui. Vilena fez um comentário Gostaria aqui. de comunicar que Pode falar, Jean. alguns alunos de iniciação científica entraram também, estão aí. Ótimo, são bem-vindos. Cíntia, tem alguns aí que tem, Leandro, Tiago também está aí, tá? Acho que o Jax, que está interessado em ir, parece que não entrou ainda não entrou não, né? Muito Okay. bom, muito bom. E são sempre bem-vindos, viu, Jean? A gente tem esses seminários, você está recebendo agora a divulgação, pode liberar, passar para os alunos, para a equipe toda. Qualquer seminário é aberto a quem tiver interesse em assistir, tá ok? Certo. O Vilhena tinha feito aqui um comentário, quer comentar alguma coisa, Vilhena, ou não? Não, só para já esclarecer, quando você faz a área massa, se você considera a massa do detrito também lá. Isso. Aí, quando a gente fala área massa, Esclarecer isso, né? já seria a vela, né, acoplada ao detrito. Então, vai incluir tudo, né? É só esclarecer isso, tudo bem. A gente, no caso, eu não me preocupei aqui, né, em como colocar a vela no detrito, nada disso. Então, já é aquele detrito com uma determinada vela. Então, aquele detrito já faz parte da vela, ou seja, já vai entrar lá, em especial, na massa da vela, né? Ok. É só isso. Ok, obrigado, Vilhena. Ô, Gil, acho que mais fácil você fazer a pergunta ao vivo, pode ser? Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, tudo bem, deixa eu ver aqui, vai. É que minha mulher está dando aula aqui também. Eu ia ficar tá. Então, se você quiser, eu posso ler, então. Se preferir, eu leio. Prefiro, porque ela está gravando a aula dela. Não, sem problema. Obrigado. Um abraço, Jean. Um abraço, Gil. Aí, Jean, tá colocado aqui, eu vou ler, mas tá aí no chat. Olá, Jean, obrigado pela apresentação. Pergunta, sobre a vela solar, sendo ela tão grande, estando o V sobre E nas proximidades da Terra, né, o detrito, a influência da radiação refletida da Terra não precisa ser considerada, a radiação refletida da Terra, e o controle de atitude para apontar a vela de forma adequada para o Sol, como será feito em um VE que é lixo? Quer dizer, como é que você pode fazer o controle de atitude nesse caso aí? E, se for aplicado, então precisaria de uma vela ativa controlável. Nesse caso, seria um outro VE que iria até o lixo, acoplaria nele. Então, são várias perguntas aí, mas a primeira diz respeito à radiação refletida da Terra e depois sobre o controle de atitude. Isso. Quanto mais perturbações for colocando no modelo, melhor, né? A gente tem a coisa mais precisa. Mas a gente vai precisar também levar em consideração o efeito, por exemplo, o efeito de sombra da Terra, né, o objeto vai se aproximando, o efeito do arrasto atmosférico, né, chegar nessa altitude. Então, quanto mais os efeitos a gente for acrescentando no modelo, melhor. Mas, por hora, no caso geoestacionário, ele está relativamente distante da Terra, né, o objeto, né? Então, ele está relativamente distante da Terra e, de início, o que a vela solar vai fazer é exatamente isso. Ela vai empurrar, principalmente devido à pressão de radiação solar, vai ser a perturbação dominante. Vai empurrar a vela em direção à Terra, né? Ou seja, vai fazer a intensidade do veículo crescer. E, com isso, ele vai se aproximar da Terra. Mas a influência da radiação refletida da Terra pode ser considerada e deve, mas de início não vai ser a perturbação predominante. Né? O controle para apontar a vela de forma adequada para o Sol. Isso. Inicialmente aqui também, o que é que acontece? A gente está considerando a vela apontada aqui para o Sol, né? Sempre em que, e mais, os raios solares estão incidindo na vela de forma perpendicular, né? A vela, para a questão do controle de altitude, você tem as velas que são flexíveis e elas movimentam, né? Para que possam fazer essa parte do controle. Aí já entra mais uma questão também, o controle de atitude, né?
Aqui tem um engenheiro aeroespacial que veio do INPE, o Jairo, que eu pensei até em convidá-lo para trabalhar com essa parte especial do controle, né? Mas ainda não foi possível. Ele está mais aplicado agora à questão de observação do céu, na parte de astronomia mesmo. Ele fica só observando, então ele não está trabalhando nessa parte de controle no momento. Mas é uma opção também, né? Mas, em termos de controle, eu sei que tem essa questão da vela, tem até uma dissertação de mestrado do INPE, né, que usa uma vela móvel, né, ela se movimenta para fazer essa parte do controle aí. Ok, Jean. O controlar, acho que sim, é controlável, né, depende do tipo da vela solar, e no caso que ele falou que o lixo, neste caso, seria um outro veículo espacial que iria isso, correto, né? Então, primeiro, tem que ir uma vela solar, um veículozinho, né, pequeno, para levar essa vela solar para lá, né, esse painel para abrir, acoplar e abrir. Só que isso aqui tudo a gente não leva em conta, isso aqui fica pela engenharia, né, a engenharia vai fazer todo esse trâmite. No caso aqui a gente está analisando para cada detrito, a gente pode analisar isso, pior que isso é a cada detrito, né. A cada detrito, você acoplou, você tem a área massa, então, encontrando esses valores, você vai ter que indicar esse valor da área e da massa que vai fazer com que aquela excentricidade cresça até tal valor. Seria mais ou menos isso. Ok, Jean, obrigado. O Jorge tem uma pergunta aqui, se quer falar, eu posso perguntar, Jorge. Eu já li aqui. Pode. Você fez alguma simulação para enviar o detrito espacial para uma órbita cemitério? Sim, nesse TCC que eu mostrei na apresentação de um aluno, a gente também fez algumas simulações para colocar o detrito numa órbita cemitério, Jorge. Ok. Ficou interessante. Sim, Jorge. Não, obrigado. Só para saber se tem algum resultado. Queria depois, se pudesse dizer em particular, ou depois no momento, se ele gerou alguma figura. Sim. Das simulações que você fez. Resultado. Seu áudio está um pouquinho baixo, mas sim, a gente fez algumas simulações, tem algumas figuras. A gente fez isso no trabalho de TCC. Ok. Obrigado, Jean. Nada. Ok. Silvia, quer fazer uma pergunta? Quero. Oi, Jean, tudo bem? Tudo bem, Silvia. E você, como é que está? Tudo certinho. Eu tenho uma pergunta, mas ela é muito simples. Depois que essa vela ela leva o detrito até a posição desejada, o que ocorre com ela? No caso, se ela chegar, por exemplo, até a região do arrasto atmosférico, ela vai ser literalmente destruída, né? Ou ainda, aí vai com os engenheiros, né? Você tem a opção de desacoplar, né? Seria mais interessante. Desacoplar a uma determinada altitude, você desacoplar a vela e aí movimentar essa vela para um outro local, né? E aí deixar o detrito nessa região em que o arrasto atmosférico vai poder fazer o serviço, né? Incinerar, por exemplo, incinerar o detrito. Sim, utilizá-la para mais missões, né? Na realidade, para vários detritos, né? Várias regiões. Isso. Tá, ok. Obrigada. Não tem nenhuma pergunta aqui por enquanto. Eu vou fazer umas perguntas nos comentários, então, Jean. Uma coisa que eu achei bastante interessante essa ideia do casamento de excentricidade com inclinação. Então, o que eu ia sugerir, na realidade, eu acho que só com o que você tem aí dá para fechar um trabalho interessante, sem incluir essas outras perturbações, outros detalhes, mas eu diria assim, um pouco mais de análise nesse aspecto, por exemplo, do casamento excentricidade e inclinação. Então, quer dizer, quando você atinge a excentricidade, digamos assim, uma condição que vai gerar a excentricidade, cujo pericentro vai chegar na região de reentrada, né, na atmosfera, você fazer uma análise da inclinação, como é que ela está sendo ao longo dessa órbita, e provavelmente para escolher aquelas condições em que ela vai realmente sair do plano, minimamente, para evitar colisões com outros corpos ali na região, né, do geoestacionário. Então, acho que uma análise, entendeu? Pegar alguns casos e ver assim, bom, mas enquanto a excentricidade está crescendo, antes dele chegar lá, qual o caminho que ele vai fazer? Quanto ele sai do plano? É suficiente para desviar? Pega
o disco que tem aí de geoestacionários e faz uma altura, espessura média, né, da inclinação, quanto que é ali, quanto que tem que sair disso aí. Eu quero dizer o seguinte, o seu estudo acho que já está muito bem maduro, acho que precisaria fazer agora umas análises um pouco mais detalhadas, assim, do que já tem feito, para valorizar. Então, em termos da inclinação, acho que é uma questão interessante. E uma outra que é fácil de calcular também é a hora que ela chegar na altitude de reentrada ali, você calcular a velocidade com que ela está e a direção com que ela entra na atmosfera. Só com esses dois valores dá para você mostrar claramente que vão ser incinerados, né? A velocidade deve ser alta e deve entrar muito provavelmente quase que perpendicular à atmosfera ali. Então, são duas medidas assim que você calcula só pegando, ó, quando chegou lá, qual que é a velocidade, com que ângulo ele está chegando na atmosfera, em relação ao normal da atmosfera, da superfície. E aí esses dados enriquecem no sentido de falar, ó, então chegando lá eu garanto que vai ser incinerado, né? Não vai causar problema, cair depois na terra desgovernado, nada assim. E pelo, entendeu? Na chegada. E o segundo é não causar dano na saída, quer dizer, ele tem que sair. Se ela sai para aquela intensidade mais rasante, vai passar varrendo outros corpos que estão por ali, podendo causar dano. Então, acho que uma análise dessas coisas pode enriquecer bastante o trabalho. O que já está pronto, é pouca conta, é mais discussão e análise do que você tem aí. Né? Então, eu pensei nessas coisas. E a outra coisa, também uma sugestão, quando você falou do Haumea, aí você fala assim, bom, aí aumenta a intensidade, mas está longe ainda da superfície do Haumea, né, então, mas eu acho que ali a análise é um pouco diferente, você não quer remover elas. Eu acho que é mais no sentido que você tem que, na minha forma de ver, né, é pensar o seguinte, você tem a largura do anel, então, né, a espessura do anel, quão largo ele é, acho que é 70 quilômetros, alguma coisa assim. Então, você pegar a partícula e ver quanto varia a excentricidade dela, se é suficiente para ela sair do anel ou não. O estudo ali é um pouco outro, é você ver o que ocorre com o anel, o que ocorre com as partículas. Entendeu? Então, a análise sua, uma pequena excentricidade 0,1, às vezes ela já é enorme para remover, para a partícula sair do anel. Então, você fazer uma discussão sobre a partícula sair ou não do anel e não colidir com o corpo. Saindo dali do anel já é um problema. Então, é uma discussão mais... Então, você precisa de pouca variação de excentricidade. Verdade, bem... Sim, professor Vilhena, pode falar. Não, eu respondo para o outro, que é bem interessante isso. Sim, bem interessante mesmo, porque realmente me pensei errado, né? Na verdade, é que a gente quer analisar se ele sai do anel, né? Esse é o objetivo, correto. Muito bom. O que eu queria observar também é que à medida que você vai... Você não falou a influência da ressonância, à medida que ele vai caindo, vai entrando em várias ressonâncias, né? Isso é um problema que vai complicado aí, como é que vai para... Sim. Ok. Ok, alguém mais tem mais alguma questão, alguma pergunta? Algum comentário? Aparentemente não. Bom, Jean, peraí, tem alguém? Um passeio nas obras, verdade. Ok. Então, Então, sobre... Já acabou aquela questão que você fala sempre sobre algum fato, né? Interessante, só que você vai falar nisso depois, né, David? Depois, já Tá bom, tem que encerrar, para liberar o Jean. Bom, Jean, obrigado pela apresentação, acho que foi bastante interessante, despertou ideias aí, e eu acho que é um trabalho legal. Eu gosto de sempre lembrar que aqui a gente faz em Guará, tem muita gente aqui faz muita parte numérica, né? E você traz a escola aí da formação da escola do Vilhena aí dos desenvolvimentos analíticos, né? A gente já até fez alguma colaboração porque essa parte você realmente traz isso é muito bom. Então, parabéns pelo trabalho, acho que está indo muito bem aí. E eu ia convidar você para continuar acompanhando os seminários, participando, né? E os seus alunos também, seu grupo aí. E as colaborações. Eu já vi que você tem colaborações com um monte de gente, inclusive a gente tem uma pendência e depois eu tenho que te responder. Mas manter esse contato com a gente é muito bom. Acho que você tem muito a contribuir aí, acho que pode ser bastante interessante para todo mundo. Certo. Eu, mais uma vez, agradeço pela oportunidade, né? Muito obrigado. É bom estar aqui. Sempre que possível, vou entrar para participar.
Mas, por exemplo, no momento, eu estou em uma comissão aqui para a realização de um evento que as reuniões estão sendo exatamente na sexta-feira à tarde. Eu falei que hoje eu não iria participar porque eu iria ministrar essa palestra, mas sempre que for possível eu vou participar. Também tenho participado com o professor Vilhena e Bertachini lá no INPE, né? Lá é de terça-feira.